Olá, bom dia. Eu sou a Marta de Fátima Severino de Oliveira e às vezes prefiro ser chamada de Marturinhas. Estou gravando esse vídeo no dia 27 de março de 2025, a pedido de algumas pessoas que querem que eu fale sobre a minha trajetória na BMEP, a minha trajetória na matemática. Eu já aviso que esse filme não vai ter o final que muitos esperam. Aliás, esse filme ainda não teve nem final, né? Vim com uma blusinha aqui legal, não dá pra ver aqui na filmagem. Esse filme, esse roteiro desse filme que eu vou contar, não tem um gênero definido. Às vezes ele pode parecer um filme terror, um drama, uma fantasia e definitivamente não é romance. Quando eu comecei a estudar, matemática não era a minha matéria preferida. Eu queria fazer biologia. Sempre gostava muito de biologia, pegava os livros de biologia e ficava olhando lá sobre reprodução, sobre saúde mental. Nos meus primeiros anos de estudo, matemática não era a minha matéria preferida. Quando eu comecei a estudar a quinta série, que é o atual sexto ano, tinha um professor muito bom, muito legal, que alguns conheciam por ser cascadura, que era o professor Josué. E eu queria me destacar na Olimpíada de Matemática por causa dele, e não só por causa dele, é porque eu tinha um amor platônico pelo filho mais novo dele. Então, gente, essa história não tem romance, não deu em nada. Já estou avisando. Na minha quinta série, no meu sexto ano, eu não consegui passar para a segunda fase. O sétimo ano, que era a sexta série, para mim naquela época, eu passei para a segunda fase, foi em 2008. E levei medalha de bronze. Aí teve todos os burburinhos e tal. No outro ano eu não me esforcei tanto, não consegui nem passar para a segunda fase de novo. No primeiro ano que eu passei em 2008, eu comecei a fazer o PIC. E ganhei uma bolsa para estudar no PIC e comecei a estudar na UFADER Arapiraca. Aí no ano seguinte eu não passei para a segunda fase e depois eu comecei a me esforçar mais um pouquinho e tirei a menção honrosa, que é a oitava série, atual nono ano. Tem uma coisa que eu vou pegar aqui, daqui a pouco eu vou falar, que é o atual nono ano. Eu não sei como tá agora também os nomes. Eu entrei no PIC de novo, com essa menção honrosa. E mais ou menos nessa época tinha um colega meu, de cidade, que ele tinha ido pro primeiro encontro do Hotel de Hilbert. E eu fiquei super animada, também queria ir para o encontro de Hilbert, no caso o segundo. E a OBMEP, quando você passa no PIC, tem um fórum de questões online que você resolve, questões online, responde seus colegas, e os mais participativos iam para esse encontro, para essa viagem. E eu me dediquei bastante e eu fui pro segundo encontro do Hotel de Hilbert. Então, foi por causa que eu fui para esse segundo encontro do Hotel de Hilbert em 2012 que muita gente me conhece, né? Aí pelo mundo afora. Porque aí eu dei uma entrevista, eu acho que eu estava muito simpática e escolheram a minha história para ser uma das 4 que ia aparecer no documentário. No outro ano, eu me esforcei bastante, mas eu também não consegui tirar a medalha. Tirei também menção honrosa no meu primeiro ano de ensino médio. No segundo ano, me esforcei também. Eu queria muito, muito, muito tirar o ouro, era o meu sonho. E eu consegui outro bronze no BMEP. E nesse ano eu consegui foi uma prata na OAM. No ano de 2012, que foi o ano que eu fui para o encontro do Hotel de Hilbert. Eu já falei das missões honrosas, né, na BMEP, falei da primeira medalha de bronze, as 2 missões, teve o segundo bronze, aí estudei bastante porque eu queria tirar um ouro, era um objetivo meu e não consegui tirar o ouro na BMEP, tirei uma prata na BMEP e o ouro veio. O ouro veio em uma prova de 2013, que foi a prova da OAM. Eu consegui tirar o ouro.
E eu fiquei super feliz. E por causa de eu ser muito simpática, talvez conversando, ser uma ótima contadora de histórias, né? As pessoas achavam que eu era ótima em matemática. Eu era boa em matemática, mas eu conheci muitas pessoas que eram excelentes, muito mais talentosas do que eu. E por um tempo eu acreditei que eu poderia ser excepcional. Eu era boa em matemática, esforçada em matemática, mas eu acho que esse meu destaque no documentário, entre as coisas, porque eu era uma ótima contadora de histórias. Ainda sou uma boa contadora de histórias. E em 2013 ganhei um ouro no Emmy, eu já estou repetindo de novo, e a prata no BMAP. Ganhei alguns outros prêmios, assim, 2013 para 2014 é um prêmio Expressão Alagoana. Em 2015, que já na época que eu não estava muito bem, eu ganhei um prêmio, troféu 10 anos de OBMEP. Eu fui para a cerimônia nacional, que era um dos meus sonhos, só que não foi para receber ouro. Foi eu e mais 9 alunos da BMEP que receberam esse prêmio. E era uma época que eu estava muito mal. Muito mal mesmo. Quando eu entrei na faculdade de matemática em 2014, o meu objetivo era que 10, 11 anos depois eu fosse uma doutora e tivesse contribuído para a matemática com algo muito legal, sabe? Que ficasse na história. Eu como contadora de histórias e como gosto muito de histórias da matemática e histórias em geral, eu queria também fazer história nesse sentido. E as coisas não aconteceram exatamente como eu planejava 10 anos atrás. Falando de histórias da matemática, que eu gosto muito, eu posso citar a história da fórmula resolutiva da equação de terceiro grau, né? Que foi graças à fórmula resolutiva da equação de terceiro grau que os matemáticos ficaram menos relutantes para trabalhar com números complexos. Né, gente? Não se enganem, não estão trabalhando com números complexos para ter a solução das equações de segundo grau. Foi por causa de uma equação de terceiro grau, que usaram a fórmula de Cardano-Tartalha. E a equação aqui eu anotei, por isso que eu me levantei, eu anotei essa equação que eles sabiam que tinha uma raiz real, só que pela fórmula tinha 3 raízes complexas. Então eles passaram a trabalhar com operações com números complexos, soma, adição e tudo mais, que é diferente de como a gente trabalha com números reais. E essa equação aqui que eu pesquisei, antes de falar qualquer mentira para vocês, é a equação x ao cubo menos 15x menos 4 igual a zero. Então, os matemáticos começaram a trabalhar com números complexos, porque pela fórmula tem 3 raízes complexas, mas se você colocar o 4 nessa equação, você vai ver que é uma raiz também, né? E eu estava falando de 2015, né? Que quando eu recebi o prêmio 10 anos de OBMEP, nessa época eu também já tinha feito outras entrevistas também para o OBMEP. Recebi até alguns livros autografados do Elon Lages Lima e ainda estava com o sonho de ser uma grande matemática e de provar algo maravilhoso. Nessa época eu estava com uma depressão muito profunda. Eu sou uma pessoa de uma cidade que tem menos de 11 mil habitantes e me vim em uma cidade com quase 1 milhão, Maceió. E o barulho da cidade, a rotina, eu não podia fazer as coisas que eu fazia em casa, porque aqui em casa eu estudava muito matemática por divertimento, mas eu tinha minha rotina também. E quando eu me mudei, eu não tinha mais essa minha rotina. E as coisas meio que quebraram. A minha ilusão meio que quebrou. E às vezes também eu recorri muito à minha ilusão, à minha imaginação, para eu conseguir me manter firme. No primeiro dia que eu fui, no meu primeiro dia de aula, que foi o dia que eu me mudei de Coité para Maceió, eu chorei bastante, porque eu vi que as coisas não seriam como eu tinha imaginado. Em 2015 eu estava passando por uma depressão profunda, que foi quando eu recebi esse prêmio. Eu tive a oportunidade de conhecer Arthur Ávila, nesse encontro que foi entre julho e agosto de 2015, não me lembro certo, e eu estava me sentindo muito mal.
Eu só pensava em estudar matemática. Eu não me importava com outras coisas, com minha higiene pessoal, ou em cuidar das tarefas da casa. Eu estava muito mal mesmo. E também em 2015 teve uma greve na UFAL. E tudo que eu tinha era estudar matemática. Eu gostava muito de estudar álgebra linear, teoria dos corpos também, que tem outra história interessante que é a de Galois, que foi um jovem prodígio que contribuiu muito para a matemática e morreu, se não me engano, com 20 anos ou 19 anos num duelo por causa de uma menina. Pois é. E eu tinha uns 18 anos, 17, 18 anos nessa época. E as coisas estavam muito difíceis para mim, eu não queria me misturar com as pessoas, só queria saber de estudar mesmo. E nessa época que eu comecei a suspeitar que eu era autista. E sabia que as pessoas não iam compreender direito. E para um autista não ter previsibilidade de quando vai voltar às aulas, por exemplo, foi o terror. Como eu falo que foi uma história de terror, meses depois que eu recebi esse prêmio da UBMEP, 10 anos de UBMEP, eu tive um surto. Foi em dezembro, porque eu passei vários dias sem dormir e eu estava muito ansiosa. Em fevereiro 2016 eu tive outro surto e em agosto de 2017 eu tive o terceiro surto, depois que eu reprovei em 2 matérias pela primeira vez na faculdade. Eu tinha tentado muitas matérias, mas eu reprovei 2 vezes. Eu não estava com força de estudar mais. A minha mãe até foi morar comigo também para ver se eu conseguia fazer algumas coisas. E teve uma questão do notebook também, que eu tinha que passar esperando ele muito tempo. E foi bem um mês que eu recebi o notebook, só que o notebook estava quebrado. E eu tinha que mandar de novo para Americanas. E eu fiquei muito ansiosa. 2017 para cá eu não tive mais nenhum surto. Quase que eu tive um quarto em 2018, mas eu não tive mais nenhum. E era questão de depressão, ansiedade, noite sem dormir. Eu dependo hoje de remédios para dormir também. E para manter um pouco mais meu foco também dependo do Ritalina, porque eu não sou só autista, sou TDAH. Talvez eu seja uma pessoa superdotada. Devaneio excessivo, que é algo que não está no DSM, também eu tenho muito. E eu passei muito tempo sofrendo. Consegui ter um desempenho melhor na faculdade quando me deixaram estudar em casa. Quando me deixaram estudar em casa e eu enviava as provas online. O que era para ter feito isso desde o começo, se soubessem que eu era autista, né? De poder enviar as provas online, de ter essas adaptações. Mas só me recebeu o laudo mesmo agora em dia 27 de setembro de 2024. Depois de mais de 9 anos que eu sabia quem eu era, o que eu era. E eu era para terminar muito mais cedo a faculdade. Mas eu terminei em 6 anos. Fiz um TCC maravilhoso que levou nota 10, que é Teorema Ergódico de Birkhoff e Números Normais. E é muito legal mesmo o TCC. E eu reprovei em várias matérias. A matéria que eu esperava que eu ia sair mais bem, reprovei várias vezes. Entrei no mestrado 3 vezes. A primeira vez eu ainda não tinha acabado a faculdade. Perdi no primeiro semestre. A segunda vez também, que foi na época da pandemia, em 2020, perdi no primeiro semestre. E depois eu comecei a pagar algumas matérias online, de informática do Instituto de Computação. As matérias eram teoria dos grafos e ciência de dados. Eu fiz online porque era na época da pandemia. Aí em 2021, no segundo semestre, eu entrei de novo no mestrado. Não era na área bem que eu queria ter entrado na área de educação. Entrei em mestrado de matemática computacional, que foi na USP. Eu era para ter mudado para São Carlos. E eu passei o primeiro semestre, gente. Só que o segundo não tinha como eu passar, porque eu era para estar na USP. E eu ainda estava aqui no Coité, tinha várias questões dos meus médicos que eu tinha que
que para vários médicos e várias questões pessoais também. Então, eu não fui. Não estava dando certo também. O aluno sendo aula presencial e eu sem ter aula presencial. Eu estava fazendo na dissertação, estava conseguindo até chegar num bom nível de dissertação e fazer algumas coisas que eu não tinha domínio na matemática, que era trabalhar com a computação, com a instalação de alguns programas. Eu estava conseguindo chegar longe de longe, mas eu era para apresentar a minha proposta de dissertação com 1 ano e eu não conseguiria estar lá a tempo. Nessa época também eu fiz um curso que foi o que mais me alegrou, que foi de matemática olímpica com GeoGebra, e eu me senti muito feliz. E na primeira do meu semestre de 2022 eu tive que desistir, porque eu não tinha condições de ir para a USP, e quase que eu tive que pagar 15 mil reais de volta, porque da bolsa que eu recebia. Aí eu mandei alguns documentos comprovando que eu estava passando tratamento médico, e eu não paguei. Eu disse pra vocês que a história era de terror e de drama. Isso aí eu tô desencorajando vocês a estudarem matemática? Não. Só estou querendo fazer refletir que nem sempre a vida vai ser como a gente planeja. E se você tiver algumas outras dificuldades na sua vida, vai ser muito mais difícil para você do que para algumas pessoas. Para muitas pessoas, ter sucesso é saber falar inglês, francês, espanhol. Eu até gosto de fazer esses cursos no Duolingo. Para algumas pessoas, o sucesso vai ser se formar doutor e conseguir a vaga como professor na universidade. Para outras pessoas, nesse tempo todinho que eu tenho visto perfil de pessoas autistas nível 2 e nível 3 que precisam de mais suporte do que eu, o sucesso vai ser você conseguir levantar da cama, escovar os dentes, pentear o seu cabelo, tomar um banho. E às vezes muita gente depende disso, com um adulto do lado, contra outro adulto do lado, dizendo, olha, você precisa tomar um banho, você precisa pentear o cabelo. Então, na época que eu estudava muito matemática, eu não queria nem pentear meu cabelo e escovar os dentes, só queria estudar matemática. Então, um sucesso que eu alcancei hoje também é de conseguir aqui. Eu tomei banho logo cedo hoje, que não é comum eu tomar banho logo mais cedo, eu tomei banho logo cedo e me arrumei para fazer esse vídeo. Sobre matemática. Eu não tenho muitas boas lembranças da matemática de quando eu entrei na faculdade até terminar a faculdade. Não tenho. As minhas melhores lembranças da matemática são dessas histórias da matemática, do GeoGebra, do fórum do PIC. Tem amigos que eu conheci no EHH. Eu também fui pro segundo EHH também, um segundo, que foi o quarto EHH, que foi em 2014. E tem amigos que eu conheci lá, que são meus amigos até hoje. Tem os trigêmeos da matemática, e eu gostaria de citar aqui o Joemerson Maia. Eu sou mais amiga do Joemerson. O Joemerson também, sempre quando tem alguma data comemorativa, ele se lembra de mim, é irmão gêmeo do Joemerson, e eles ainda têm o trigêmeo, que é o Joebert. E tem várias outras pessoas que eu mantenho certo contato. E eu tenho muitas boas lembranças da matemática, gente. Vocês acham que eu não tenho? Eu tenho. Vou falar algumas aqui quando eu pegava no GeoGebra e desenhava um triângulo equilátero no GeoGebra, um hexágono regular. Lembranças muito boas. E eu amava a teoria dos números também, ainda amo. Vocês sabem, né, como são formados os quadrados perfeitos? A gente começa com 1, que é 1 ao quadrado. Aí depois vocês pegam e somam mais 3, você tem 4. E depois soma mais 5, você tem 9, mais 7, 16. E assim por diante, gente. E quando vocês começam a somar do 1 todos os números ímpares consecutivos, você vai obter um quadrado perfeito. E isso parece mágico. E tem uma explicação fácil na matemática, que é o seguinte: você tem um n ao quadrado, certo? Aí você soma mais 2n mais 1. Isso é um produto notável. E vocês sabem que isso vai ser igual a n mais 1 ao quadrado. Então, por exemplo, se você tem 16, 16 é 4 ao quadrado. Aí, quem é o n? 4. 2 vezes 4 mais 1, 9. 16 mais 9, 25. A gente obteve o quadrado do próximo, né? Que é o 5 ao quadrado.
Tem outras coisas também quando eu penso, também me dá um sentimento de nostalgia muito bom, que é sobre os divisores de um número natural. Quantos divisores tem? Por exemplo, se você pegar 144, eu posso dizer para vocês, eu já fiz a continha, que tem 15 divisores. 144 é 12 ao quadrado. Aí, como eu sei disso? Eu pego 144 e decomponho em fatores primos. Tem até aqui para vocês a fórmula. Espero que vocês vejam. Pronto, tem até aqui a fórmula para vocês. Então, vocês decompõem em fatores primos. 144 dividido por 2, 72. Aí divide por 2 de novo, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Aí, segundo essa fórmula aqui que tem, você pega o coeficiente, soma mais 1. Cada coeficiente soma mais 1, cada coeficiente, e multiplicam eles. Aí, 4 mais 1, 5. 2 mais 1, 3. 5 vezes 3, 15. Tem essa fórmula aqui que eu mostrei para vocês. E o mais incrível também é que todos os quadrados perfeitos, vocês podem conferir, eles vão ter um número ímpar de divisores. Né? Porque o quadrado perfeito, quando a gente decompõe eles fatores primos, os expoentes desses fatores primos vão ser números pares. E por essa fórmula, aí vai ser sempre, esse produto, essa fórmula que calcula, vai ser sempre um 2K, 1 mais 1. Um 2K mais 1, 2J mais 1, e multiplicando um número ímpar por número ímpar, vai ser um número ímpar. Também tem hora que eu fico muito feliz com matemática. Teve uma vez desse que eu saí com a minha irmã, com os amigos dela, que eu vi um quadrado num banheiro e eu queria um quadrado grande e tinha um quadradozinho menor dentro do quadrado e tinha vários triângulos. Qual será? Se eu supor que o lado do quadrado maior é 1, qual será o lado do quadrado menor? E eu tentei calcular, supondo que era um determinado ângulo, que os triângulos retângulos que tinham também essa figura tinham um determinado ângulo, e eu vi que não deu exatamente o valor que eu pensava. Aí eu pensei, depende do ângulo, dos ângulos desse triângulo retângulo que são colocados dentro desse quadrado. Já está mais de 20 minutos. E tem alguma lição? Tem. Vocês hoje gostam muito de estudar matemática. Tem muitos planos para o futuro. Continue estudando matemática. Façam isso com amor. Continue planejando alguma coisa. Quero me formar em engenharia, isso, aquilo. Continue. Vocês gostam de matemática do todo coração? Gostam de estudar matemática? Vocês querem levar alguma medalha no MEMEP, em outra Olimpíada? Façam isso, estudem. Estudem, porque quanto mais você fizer isso com amor, mais lembranças legais você vai ter. E as minhas lembranças mais legais com a matemática foi da época que eu estudava matemática com amor, por divertimento. Então, continue fazendo isso. E sobre a vida não é uma linha reta, gente, não é linear. A vida não é uma função da fórmula y igual a x mais b. Né? Esse a pode ser positivo, aí a sua função linear vai ser crescente, ou pode ser negativa, a sua função vai ser decrescente, a sua vida. Mas a vida não é linear também. E também não é uma parábola, né? A parábola, se for uma parábola, a parábola tem a fórmula mais ou menos que é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se esse seu a for positivo, a parábola vai ser assim, né? Aí vai ter um ponto mínimo. Então, minha vida está decrescendo, eu vou ter um ponto mínimo e vai subir de novo. Pode ser. Se seu A for negativo, a sua vida vai ter um ponto máximo e depois ela vai decrescer. Pode ser. Mas eu acho que a vida de cada pessoa não é uma função tão simples assim. Então, vocês podem ter vários pontos mínimos, dependendo do intervalo que você calcular. Eu espero já ter passado pelos meus pontos mínimos na minha vida. Eu já passei por alguns pontos bem altos, que se for pegar alguns intervalos foram os meus pontos máximos naquele intervalo, mas eu acredito muito que eu ainda vou ter pontos máximos, pontos maiores que eu já vivi na minha vida. Então, sejam felizes, estudem,
Se vocês fizerem algo relacionado à matemática e verem que não dá mais certo, mude sem nenhum arrependimento. E precisarem de ajuda psicológica por qualquer motivo, procurem também. E sejam felizes enquanto vocês estiverem estudando, obtendo conhecimento. E não foquem a sua vida só em estudar matemática, alguma coisa. Foquem em outras coisas. A vida é plural. Tem várias coisas que podem fazer vocês felizes. Às vezes um filme, um livro. E sejam felizes enquanto estiverem estudando matemática. E o que vocês planejam daqui a 10 anos provavelmente não vai ser igual, mas vocês vão ter orgulho de vocês, né? De todos os desafios que vocês vão passar e superar. Vocês vão ter muito orgulho. E é isso.